gravação foi iniciada, nós continuamos com o pronome relativo, certo? Pronome relativo, hoje especificamente o pronome relativo antecedido por preposição. É isso que a gente vai ver. O que significa um pronome relativo antecedido por preposição? Bom, nós vimos na aula anterior os tipos de pronome relativo. Que, quem, né? O qual. Vou colocar uma barrinha aqui para separar. Que, quem, o qual, e aí as variações, o onde, que eu disse que é somente a respeito de lugar. Pois bem. Vocês lembram? Vou até usar o onde como exemplo. Onde eu fico repetindo sempre para vocês, sempre, que o onde é um pronome relativo que faz referência somente a lugar, né? Onde você está, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, lugar. E aí a gente pode encontrar o aonde ou a gente pode encontrar o de onde. O que significa o aonde? Aonde é exatamente esse título que está aqui. Um pronome relativo antecedido por preposição. Pronome relativo antecedido por preposição. Significa o quê? O termo a que ele está fazendo referência exige a preposição a. Esse a é uma preposição, é aonde, certo? Aonde você vai. Quem vai a algum lugar. Poderia ser um para onde você vai? Poderia. Para onde você vai? Mas vocês lembram bem? Vocês lembram bem o dia que eu falei para vocês assim, a preposição ela tem sentidos diferentes. E aí quem vai a algum lugar é diferente de quem vai para algum lugar. Ir a algum lugar. Tá tranquilo aí para vocês? Estão me ouvindo? Ou travou? É porque dá uns bug aqui. Tá bom, obrigada. Ir a algum lugar significa que você vai e volta. Tá? Vou relembrar isso para vocês. Olha, eu vou a Paris. Logo França, né? Que tá fechando tudo de novo por conta da... Surto voltou com força total lá a pandemia. Mas digamos que no mundo de fantasia, eu vou a Paris. Você já pode me perguntar assim, e vai voltar quando? Porque eu estou dizendo que eu vou voltar. Está implícito ali que eu vou voltar. Está implícito em quê? Na preposição a. Eu vou a Paris, eu vou voltar de Paris. Se por acaso eu disser, eu vou para Paris. Beijos, pessoas. Não vamos nos ver. Vocês terão outra professora de língua portuguesa e de redação, porque eu estou de mudança para Paris. É isso que essa frase está dizendo. Então, eu vou a significa que vou e volto. Se eu vou para, significa que eu vou e fico. Então, quando eu digo aonde, mais para baixo para não misturar. Aonde você vai? Eu estou pressupondo que você está indo a algum lugar e você vai voltar. Eu estou pressupondo isso, tá? Mas se eu digo, para onde você vai? Eu sei que você não vai voltar. É como se alguém chegasse para mim e dissesse assim, não, ou não. Porque eu sou ótima, sou ótima atriz. Não vou sair não. Não. Gostaria muito de ir a Paris, mas não é o caso.
Não. Olha, digamos que, aí o contrário, o João chega pra mim e fala assim, Fabrícia, estou de mudança. Estou de mudança. Aí eu falo, para onde você vai? Porque ele vai e não vai voltar. Vejam a diferença. Este para é preposição. Este para aqui é uma preposição. Tudo bem que na prática a gente vai falar o quê? Para onde você vai? Lembra que o pra é o mesmo para contraído. Não é outra palavra, não. É a mesma palavra contraída. Este arzinho aqui também é a preposição. Então é exatamente isso que estão falando aqui, ó. Pronome relativo antecedido por preposição. Aqui eu tenho o pronome relativo onde antecedido pela preposição a. E tenho o pronome relativo onde antecedido pela preposição para. E se eu estiver voltando de onde você está vindo? Vindo, vem. Quem vem, vem de algum lugar. Vem de algum lugar. Disso surge o donde, que a gente falou no finalzinho da última aula, e até algumas pessoas me perguntaram assim, donde é correto? Olha só, o donde é contração. É contração da preposição de, mais o pronome relativo onde. Não é errado falar, não é errado a contração. É o mesmo caso do que o para, a gente usa o pra. Agora, em um texto formal, não é interessante a gente utilizar. Não é interessante, porque ele acabou ficando mais no coloquial, no oral, do que no escrito. Então, não é errado, um absurdo, mas em textos formais é bom que você evite, certo? Então, quando ele fala de pronome relativo antecedido de preposição, é disso aqui que ele está falando. Mas assim, preciso tomar tanto cuidado? Precisamos, porque na prática, eu me coloco aí também, na prática, no dia a dia, na oralidade, a gente não costuma usar a preposição. Exemplo bem prático disso. Exemplo bem prático. Eu preciso de um livro novo. Quem precisa, precisa de algo. Quem precisa, precisa de algo, né? Eu preciso de o quê? Um livro novo. Repara quando a gente coloca depois um verbo. Eu preciso de estudar mais. Feio, né? Eu preciso de viajar. Feio, né? Mas correto. Porque quem precisa, precisa de. Quem precisa, precisa de. Aí, se eu uso aquele livro lá, eu digo assim: ah, que bom, eu vi você com um livro. Este é o livro que eu preciso. Este é o livro que eu preciso. Qual é o pronome relativo? Que antecedido de preposição, porque quem precisa, precisa de. Este é o livro de que eu preciso. Esta é a forma correta. E a gente acaba, sim, deixando as preposições de lado muitas vezes. Muitas vezes, tá? Aquele foi o filme que eu lembrei ontem. Aquele foi o filme que eu me lembrei ontem. Estranho, mas estranho porque quem se lembra de.
Quem se lembra de. Então, aquele foi o filme de que eu me lembrei. Concordam que é muito fácil a gente passar por cima dessas preposições assim e não usá-las? Concordam que acaba fazendo isso, gente? E aí, sabe erro de que você vai estar cometendo? Erro de regência. Porque é a regência que determina quem se lembra de. Quem precisa, precisa de. Quem vai a. Quem se refere a, sabe? Então vai ser um erro de regência. Aí, uma coisinha. Estava até falando hoje na terceira série, por causa de uma aluna, que a terceira série já está escrevendo para a corretora. Quem tira acima de 800, quando a gente está na escola, a gente coloca no muralzinho ali no corredor, né? Coloca lá no mural. Como a gente está sem um mural, nosso mural é o portal educacional, eu vou colocar lá no portal educacional as redações acima de 800, quem tirou acima de 800 com a corretora. E aí, eu comentando das notas com eles hoje, das observações que a corretora fez e tal, uma aluna tirou 760. 760. 760, qual a próxima nota depois de 760? 800, porque as notas não são de 40 em 40? As notas na redação do Enem são de 40 em 40. Então, se ela tirou 760, significa que a próxima nota dela seria 800. Já pensou se esse pontinho que ela perdeu foi por uma desatenção num caso como esse? Ah, porque não colocou uma preposição, não colocou uma conjunção, sabe? Não colocou a conjunção adequada. Caberia uma conjunção conclusiva, um portanto, um então, e ela colocou uma conjunção adversativa, um todavia. Olha o que é perder ponto por bobeira. Perder ponto por bobeira, entendeu? Então, são uns detalhezinhos, mas que fazem muita diferença no texto como um todo. Porque deixar essa preposição de fora faria você perder ponto na na, na parte de regência na competência 1, certo? Então, esta parte aqui da página 58, quando eu falo pronome relativo antecedido por preposição, é tudo isso aí que eu quis dizer a vocês. Passar o gabaritozinho aqui, anotem aí. Não vou ler essa parte agora não. No texto lido, Laerte. Laerte é um grande cartunista brasileiro. Laerte tem como objetivo expor sua opinião sobre uma crítica recebida. Laerte é super crítico, super crítico. Procure sobre ele é muito interessante. Aqui é tudo interpretação de texto, é tudo muito tranquilo. Quero chegar aqui na parte aqui, nesse finalzinho, neste quadrinho aí do finalzinho. Os pronomes relativos serão, de acordo com a gramática normativa, antecedidos por preposição sempre que o verbo ou um nome da oração introduzida por eles exigirem um acompanhamento de preposição. Exemplo: especificamente sobre a tira a que se referiu Jânio de Freitas. Quem se refere a algo. Concordam que é uma tentação a gente falar desse jeito, especificamente sobre a tira que se referiu Jânio? Gente, muito comum. Muito comum. Eu acho, inclusive, que é mais fácil a gente encontrar o texto sem a preposição do que o texto com a preposição. Mas, regência. Quem se refere a.
se refere a algo, a alguém. Portanto, especificamente sobre a tira a que se referiu. Joinha? Não é difícil. Vocês estudam coisas muito mais difíceis em outras matérias. Eu só acho que, eu fico repetindo, porque eu acho sempre que é algo que vai passar desapercebido. Ai, sabe um exercício que faz as pessoas errarem muito isso? Não sei se vocês já viram uma questão assim, pra mim, Fabrisa, professora de português, é o tipo de questão mais difícil que existe. Para mim é a questão mais difícil que existe. Quando o IFES adora isso. Quando eles colocam assim, colocam um texto e colocam assim, identifique o desvio gramatical no texto. Então tem textinho e você tem que achar ali dentro. Quando é uma questão que avisa do tipo assim, o desvio relacionado à pontuação, o desvio relacionado à ortografia, fica um pouco mais fácil. Mas normalmente eles não colocam. Eles falam assim, olha, neste parágrafo aí tem um desvio, tem um erro gramatical. Identifique. Você tem que ler prestando atenção, observando tudo. Concordância, regência, colocação, pontuação, acentuação, ortografia, tudo isso e identificar ali. Gente, isso, na hora de uma prova, você está estressado, cansado, já leu um monte de coisas, as letras já estão se embaralhando, você não enxerga, o erro está ali na sua cara, você não enxerga. Eu acho esse o tipo de questão mais difícil que cai em prova. E tem algumas provas que caem com muita frequência, muita frequência. E aí, num caso como esse de preposição, estaria escrito lá, identifique, você ia passar. Não, repara só, uma frase como essa daqui, se não tivesse o a, essa frasezinha que está aqui no final da página 58, se não tivesse o a, se tivesse assim, especificamente sobre a tira que se referiu Jânio de Freitas. Meninos, para vocês, na hora de um sufoco de uma prova, perceber que tinha um erro ali, difícil, não é? Porque você entende a frase, repara, sobre a tira que se referiu Jânio. Você entende a frase. Quando a gente entende a frase, a gente fica com uma certa dificuldade de perceber o erro gramatical. Então, fiquem atentos a isso. Na avaliação que eu colocar, eu aplicar para vocês, fiquem atentos, porque até se eu pedir assim, complete o espaço com pronome relativo. É o pronome relativo, é o que, é o quem, é o onde, é o cujo, é o pronome relativo, mas você vai ter que colocar a preposição se a frase exigir. Tá? Você vai ter que colocar a preposição se a frase exigir. Fiquem muito atentos a isso. Outro caso que precisa ficar muito atento também, deixa eu apagar tudo isso aqui, é com o cujo. Lembra que eu falei que o cujo ele faz referência a algo que ainda vai ser citado, por isso que fica aquelas construções estranhas. A cujo, com cujo. Tá? Este é o autor de cujo livro falei. Eu falei do livro e agora estou mostrando o autor. Então, esse é o autor de cujo livro falei. Repara que cujo não faz referência ao autor. Eu não falei do autor. Eu falei do livro. Então, cujo faz referência a livro. Lembra que eu disse, é o elemento que vem depois. É o único pronome relativo que faz referência ao elemento que vem depois. E quem fala
fala de. Então, de cujo livro. Se no lugar de falei fosse me referir, este é o autor a cujo livro me referi. Quem se refere a. Se fosse o contrário, este é o livro com cujo autor conversei. Quem conversa, conversa com cujo autor conversei. Certo, meninos? Dúvidas dessa parte? Nadinha? Vou encerrando essa parte aqui, fico até concluir, fico até o tempo aqui. Caso alguém queira falar alguma coisa, lembrem-se do livro, lembrem-se da atividade no portal educacional. João, amanhã, 16h40, o plantão de redação. Certo, meninos? Não vou continuar aqui, não. Obrigada pela presença de vocês. Nos vemos amanhã, às 8. Um restinho de dia para vocês. Até. Beijinhos. Até amanhã. Bom dia.